Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog de leitura do meu canal. Então, se você tá assistindo isso, quer dizer que deu tudo minimamente certo. E eu tô bem empolgada pra poder gravar isso pra vocês e trazer vocês pra acompanhar minhas leituras durante alguns dias. Eu não sei ao certo quanto tempo que esse vlog vai durar. Hoje é dia 19 de janeiro, terça-feira, agora são 10 horas da noite e eu tô pretendendo gravar até sábado ou sexta-feira e eu não vou terminar nenhum livro, assim, pelo menos eu não tô com essa pretensão. Eu tô com alguns aqui que eu já comecei a ler, que eu quero dar andamento na leitura. E quero trazer vocês para acompanhar isso comigo, vou fazer atualizações à medida que eu for lendo eles. Eu queria ter começado a gravar ontem, só que eu passei o final de semana na casa do meu namorado, aí eu cheguei aqui e fui arrumar a casa, fui lavar roupa, então eu fiquei praticamente o dia inteiro só por conta disso. Mas quem diz que a gente tem que começar as coisas só na segunda-feira também, né? E aí eu queria ter gravado mais cedo hoje também, só que eu fiquei o dia inteiro praticamente estudando. Na verdade eu acordei tarde, aí eu fiquei a tarde toda estudando até agora há pouco. Aí eu tomei um banho e vim aqui gravar, porque eu pretendo começar a ler agora. E os livros que eu pretendo ler durante essa semana são A Menina Submersa, que eu já tinha começado. Eu tô agora na página 33. Eu não avancei na leitura desde que eu gravei o vídeo de 12 livros para ler em 2021. Então, eu quero muito continuar lendo, porque eu tava gostando bastante do livro, apesar de ter lido pouquinho, mas já foi suficiente para me fazer querer continuar a história. Tem aqui também A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Esse livro eu peguei lá na casa do meu namorado, porque assim, não basta um monte de livro que eu tenho aqui no estante não lido, mas eu quero ler os livros dele. Mas esse livro eu já estava interessado nele, tanto é que depois que ele comprou, eu já dei pra ele de presente o livro 2, porque eu não sou boba, né? Então, depois que eu acabar de ler esse aqui, eu quero ler o livro... Eu quero ler o livro 2 também. E eu já tinha começado a ler um pouquinho na casa dele, só que eu li só até a página 20. E eu não sei muito sobre história. A narrativa, por enquanto, não me chamou tanta atenção assim, mas vou continuar lendo ele. E essa capa é muito bonita, que não vai dar pra ver porque tá um pouco escuro, mas ela é cheia de brilho. Eu vou tentar gravar depois durante o dia. E também eu tenho aqui do Kindle, né? Porque eu tô com saudade de ler do Kindle. Eu ainda tô com a promoção de 3 meses por R$1,99, então eu tenho vários aqui do Kindle Unlimited que eu peguei pra ler. Os que eu tô com mais vontade de ler é o Anjo Mecânico, da Cassandra Clare, porque eu tô com muita vontade de ler o livro dela. E também tem um curtinho aqui que se chama Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu acho que é da mesma editora do Peso do Pássaro Morto, ou a mesma autora, não sei, é um dos dois. E parece que esse livro, ele é escrito por uma criança, e eu não sei mais sobre a história também, mas eu quero ler, eu vi comentários bons sobre ele. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e que ele dê certo também. Voltei com a primeira atualização. Deixa eu soltar esse cabelo antes. Agora são 2 horas da manhã, 2 e pouco. E eu não li tanto quanto eu gostaria, porque eu acho que eu já tava com a cabeça bem cheia, bem cansada. E eu li só um pouquinho da Menina Submersa. Eu tava na página 33 e agora estou na página 64. Eu li pouco mais de um capítulo, porque eu não tinha terminado o primeiro. E eu tô gostando bastante da narrativa desse livro. Ele é diferente de tudo que eu já li até agora. A Imp, que é a protagonista aqui desse livro, que é uma abreviação para India Morgan Phelps, que é o nome dela real, né? Ela tá fazendo um livro, ela tá contando a história da vida dela e dos fantasmas dela. E apesar desse livro ele ser narrado em terceira pessoa, com a
a história dela em seguida, né? Ela escrevendo a história na primeira pessoa, eu desconfio que quando o livro vem trazendo essa terceira pessoa, na verdade é a própria Imp que tá fazendo isso também, que tá contando a história na terceira pessoa. E a autora, ela traz muitas referências de artistas, escritores, ela fala sobre contos de fadas, sobre algumas exposições que a Imp vai. E assim, apesar dela divagar bastante, na mesma hora que ela tá contando de uma visita no museu, por exemplo, que é onde ela conhece a menina submersa, porque a menina submersa é um quadro que ela vê quando ela tá fazendo aniversário de 11 anos, né? A mãe dela leva ela no museu. E aí dessa conversa com a mãe no museu, passa para, por exemplo, a existência ou não de Deus. E a mesma hora que ela tá contando sobre uma coisa, ela vai para um outro assunto, só que de uma maneira ou outra, esses assuntos acabam se infundindo e fazem muito sentido pro que ela tá contando e do que eu tô achando sensacional. Só que, assim, ela é esquizofrênica, então muitas vezes ela vai contando sobre uma coisa e não dá pra saber se o que ela tá falando é real ou não. Se aconteceu de verdade, se tá acontecendo, se aconteceu da forma que ela tá descrevendo aqui, às vezes ela até fala isso porque ela não tem certeza sobre os fatos e porque ela não tem a memória muito boa, às vezes ela vê coisas também pela própria esquizofrenia. Ela já citou várias vezes alguns fantasmas que ela viu aqui, a própria menina submersa é uma figura que acompanha bastante ela. Só que parece que ela fica evitando os assuntos, sabe? Ela não chega ao ponto do porquê que ela tá escrevendo essa história pro início de conversa. Ela tá falando sobre a namorada dela agora, uma menina que mudou pra casa dela. Elas terminaram e tem a ver com um desses fantasmas também. Então, eu tô bem ansiosa pra chegar nessa parte que isso tudo vai se amarrar e vai fazer sentido, porque até agora, assim, apesar de fazer sentido na narrativa, não faz sentido na história como um todo ainda. Até porque tô no comecinho ainda, né? O livro tem 300 e poucas páginas, 307 eu acho, e eu tô na 64 ainda. Mas eu espero continuar amanhã, só que ele é um livro que eu preciso ler com bastante cuidado, bastante calma, até por essa própria característica dela ficar divagando muito. É isso, acho que eu já falei demais e agora eu vou dormir, porque eu tô bem cansada e também está muito tarde. E eu espero continuar amanhã e boa noite pra vocês. Bom dia! Chegando aqui com essa cara inchada pra começar as leituras de hoje. Agora são 11 e pouco. E eu esqueci de falar ontem que eu li tão um pouco assim da Menina Submersa, mas é porque eu tinha parado pra comer e depois eu fui assistir vídeo, porque na verdade eu não tava tão afim de ler assim, como eu falei, minha cabeça já tava bem cheia, porque eu tinha estudado bastante. Então eu pretendo ler mais hoje. Aí eu separei direitinho o que eu preciso estudar também, né, pra não ficar tão sobrecarregada. E agora, antes de fazer o almoço, eu queria ler um pouquinho no Kindle, aquele livro que eu tinha falado, Se Deus Me Chamar Não Vou. Porque eu acho que ele é mais curtinho, assim, então até que vai dar pra eu terminar ele, quem sabe, antes de acabar o vlog. E é isso, daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Oi, gente, eu vim aqui dar uma atualização rapidinha. Eu sei que deve estar bem estourado aqui porque eu estou pegando um pouquinho de vitamina D. E eu tô lendo o livro Se Deus Me Chamar Não Vou. Agora eu tô em 30% do livro, mais ou menos na página 32, porque tem cento e pouquinhas páginas. E eu tô numa parte aqui que a Carmen, que é uma menininha que tá escrevendo a própria história, olha só, outro livro onde que a personagem tá escrevendo a história dela.
E ela tá respondendo um questionário que o cara deu pra ela. Depois eu vou falar direitinho sobre a história. Aí tem uma pergunta assim no questionário: o que é muito triste no mundo? Respondi: mulheres. Depois, outro dia, ele veio me perguntar por que eu respondi assim. E eu não disse nada. Acho as mulheres muito tristes. Algumas usam véu, outras têm muitos filhos que puxam o peito, outras ficam na calçada trabalhando para os homens, outras levam muito soco. Pesado. E era só isso mesmo. Depois eu volto aqui para conversar mais com vocês sobre. Olha só quem apareceu aqui com uma roupa diferente. Eu tomei um banho agora há pouco, meu cabelo tá até um pouco molhado ainda. E eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o livro que eu tava lendo mais cedo, né? Que é o Se Deus Me Chamar Não Vou. Agora eu estou em 60% do e-book. E, gente, que livro maravilhoso. Ele é muito bem escrito. Como eu já tinha falado, a protagonista aqui é a Carmen. Ela é uma menina de 11 anos e ela tá contando a história sobre um ano da vida dela. E eu não vou falar especificamente sobre a história em si, porque é um livrinho bem curto. Ele tem 100 e poucas páginas. Mas o que encanta mesmo é a forma como que ela escreve, sabe? Como ela vê as coisas, como ela reflete sobre algumas coisas que estão acontecendo. O que mais que eu posso falar sobre esse livro? Ao mesmo tempo que ele faz a gente rir, ele dá uma angústia muito grande e às vezes a gente para e fica pensando assim sobre algumas coisas que ela fala, sabe? E de pensar que é uma menina de 11 anos que tá falando isso. E ela é uma menina gorda, ela descobriu assim bem no comecinho do livro que ela era uma pessoa gorda. E por isso ela sofre bastante bullying na escola. Ela é uma criança muito solitária, ela fala muito sobre a solidão da criança, que muitas vezes ela é até pior do que a solidão de uma pessoa idosa, porque a família dela ela tem uma loja que vende produtos para idosos, assim, pessoas com alguma enfermidade, coisas assim, sabe? Ela trabalha nessa loja também, ajuda, né, na verdade, os pais dela na loja. Então, ela tem bastante contato com pessoas idosas e ela faz muitos apontamentos nesse sentido também, de que um dos medos dela, por exemplo, é ela ser velhinha e não conseguir alguém para comprar aquelas coisas para ela, sabe? Ela precisar daquilo e não ter. Nossa, eu tô amando. Eu espero muito que eu consiga terminar ele hoje ainda, mas se eu não conseguir, eu vou terminar amanhã. Então, pelo menos a gente vai ter um livro lido nesse vlog. Mas eu recomendo bastante, é um livro bem curto, como eu falei, então para quem tá começando a ler, a leitura é bastante fluida e uma linguagem muito fácil, porque é uma criança que tá contando a história, né? Então, eu recomendo muito para quem tá começando ou para quem quer ter um livrozinho para ler em um dia, porque é rapidinho a leitura. Eu só não terminei ainda porque eu parei para estudar, fui fazer almoço, fui lavar roupa também, enfim. Mas é isso, eu vou ficando por aqui hoje, vou tentar dormir mais cedo hoje também, porque eu fiquei um pouquinho cansada, ontem eu fui dormir bem tarde, na verdade eu deitei e ainda custei a dormir depois. Eu acordei mais ou menos umas 10 horas, aí eu fui começar a gravar umas 11 e pouco, depois que eu fiz café. Então, eu acho que eu preciso dar um jeito nessa minha rotina de sono, e eu vou tentar fazer isso hoje.
tá dando as caras nesse vlog. Oi, gente. Eu sumi um pouquinho hoje porque eu tava lendo, olha só. Eu fui começar a ler mais ou menos umas 3h30 da tarde e eu consegui finalizar o Se Deus Me Chamar Não Vou. E eu gostei bastante do final. Achei que ele, por ser um final mais aberto, ele deixou subentendido que algumas coisas iam ser resolvidas dali em diante. Algumas questões abordadas pelo livro mesmo, que eu não vou entrar muito porque pode ser spoiler, porque o livro é bem curtinho, então se eu falar sobre alguma coisa pode ser que eu conte a história inteira pra vocês. Mas como eu já tinha falado, é a narrativa desse livro que encanta a gente. É a forma da Carmen escrever, dela ver o mundo, dela encarar os problemas dela, sabe? É um livro divertido em alguns pontos, mas bem triste em outros, porque ela é uma criança muito solitária. Como ela sofre muito bullying na escola, ela não tem amigos e muitas vezes ela se sente indesejada dentro da casa dela também, porque ela vê como os pais dela são felizes e fica imaginando como seria pra eles se ela não existisse. E isso foi de cortar o coração. Mas eu gostei bastante, na verdade eu fiquei até um pouco apreensiva, porque eu achei que ia acontecer uma coisa bem pior no final e não aconteceu. Então já foi um ponto positivo. E eu recomendo demais, como eu falei, eu vou fazer uma resenha desse livro no Instagram. Eu tô com um projetinho de fazer resenha de todos os livros que eu li esse ano. Então eu vou deixar o meu Instagram aparecendo aqui, se caso vocês tenham curiosidade e quiserem dar uma olhada. Já tem resenha de alguns dos livros que eu li. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vai ter resenha desse livro aqui no Instagram também. Aí depois que eu terminei ele, eu pensei em pegar o Menina Submersa, mas eu não sei se eu tô muito na vibe de continuar esse livro agora. Apesar de ser um livro que eu tava gostando bastante, que eu tô muito interessada na história, eu acho que não é muito o momento de eu ler ele ainda. Eu não sei se é porque eu tô lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, então eu acho que eu vou continuar só ele, assim, sem mais nenhuma outra leitura mais pra frente. Aí eu peguei A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E, gente, esquece o que eu falei sobre a narrativa não ter me chamado a atenção. Porque assim que entrou na história mesmo, eu devorei esse livro. Na verdade, eu li até a página 100, eu tava na página 20, então foram 80 páginas lidas hoje. A diagramação desse livro não é muito boa, assim. Apesar dele parecer fininho, ele tem 350 páginas quase. E a letra dele, não vou abrir tanto assim, senão porque Charles puxa minha orelha. Mas tá vendo? Que a letra dele não é muito grande. E também o espaçamento, ele não é muito... Não tem muito recuo, né, de uma linha pra outra. Então, apesar de eu ter ficado a tarde inteira lendo esse livro, eu não consegui ler bastante em número de páginas. Mas já aconteceu bastante coisa na história e, ai, eu tô amando. Começa a história com uma personagem que se chama Rosemary. Ela mudou de identidade e ela tá indo para um emprego numa nave. E essa nave, ela basicamente perfura buracos de minhoca no espaço. E aí ela vai trabalhar nessa nave, só que ela era de uma colônia da Terra em Marte, então ela não era acostumada à vida no espaço, em naves. Vai ser o primeiro emprego dela nesse sentido. E aí começa com a chegada dela nessa nave, e aí a gente vai sendo introduzida aos tripulantes dessa nave, tinha esquecido a palavra. E essa nave, ela é composta por humanos, a gente tem 2 humanos, 3 eu acho, porque um deles não falou bem se ele é humano ainda. E seres de outras espécies, de outros planetas. E traz a descrição deles, e eles são figuras sensacionais. Assim, tem um mais chatinho ali, que é um algaísta, eu acho que é assim que fala, que cuida das algas, que são combustível para essa nave. E tem uma menina que ela chama Kizzy, acho que é esse o nome dela. Isso. É a minha personagem favorita até agora. Tem uma também que é a piloto da nave, é uma mulher, uma fêmea, na verdade, porque ela é de uma outra raça alienígena, que é meio anfíbio, parece, meio réptil.
E ela é maravilhosa também. E agora eu tô numa parte da história onde que eles estão indo pro centro da galáxia para poder fazer um trabalho ali e abrir um buraco de minhoca lá para poder conectar algumas coisas e planetas, que são coisas que estão acontecendo na história que eu não posso falar, senão vai ser spoiler. Ai, eu tô amando, a narrativa é sensacional. E a autora desse livro, que é a Becky Chambers, eu acho que é assim que pronuncia, não sei se vai dar pra ver aqui. Ela é filha de uma astrobióloga e de um engenheiro espacial. Ou seja, aqui no livro vai ter muitas explicações para o que está acontecendo, o próprio funcionamento dessa nave, como que ela abre os buracos, isso é tudo explicado no livro. E assim, apesar de eu não ser muito familiarizada com física, era uma das matérias que eu mais detestava na faculdade. Na faculdade não, na escola. Mas deu pra ter uma noção muito boa, sabe? Do que estava acontecendo e qual que era o funcionamento dessa nave. Ela explica sobre essa coisa de espaço-tempo e do tecido temporal. Acho que é isso mesmo, já esqueci. Mas eu tô gostando bastante da leitura e eu quero ler pelo menos mais umas 30, 50 páginas agora antes de dormir, porque eu tô com pingo de sono. Então eu tô doida pra continuar e eu quero ler bastante desse livro amanhã também. Cá estou eu aqui no meu cantinho para poder finalizar esse vlog. Eu não consegui dar muitas atualizações ontem porque eu não li muito e também eu tive que ir ao centro com a minha mãe para poder resolver umas coisas. Mas eu cheguei na página 150 de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil e a história continua maravilhosa. Eu tô doida para terminar. E como eu falei, como eu tô fazendo resenha de todos os livros que eu tô lendo no Instagram, assim que eu terminar esse aqui, eu vou postar lá. E também vai sair vídeo das leituras de janeiro, então eu vou falar mais um pouquinho com vocês sobre quando eu finalizar, se eu conseguir finalizar esse mês, né? E antes de eu ir, eu queria dar 2 sugestões de livros pra vocês, de um autor aqui da minha cidade, de poemas, então se vocês gostam de poesia. O primeiro é Poemas sobre Amor ou Não, e o segundo é Poesias e Outras Panaceias da Alma, do Saulo Mazagão. Ele entrou em contato comigo e esses 2 e-books estão no Kindle Unlimited, então se você tiver acesso e quiser dar uma olhadinha, eu já baixei os 2 para poder fazer leitura, então eu vou falar mais um pouquinho sobre o que eu achei depois, quando eu ler. E eu acho que a gente tem que valorizar, né, os escritores nacionais, principalmente os locais, né, dar essa forcinha para eles. E é isso, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, apesar de achar que eu mais conversei do que li, mas eu não queria ficar forçando a leitura também para poder gravar, com medo de uma ressaca literária. E eu quero muito fazer outros vídeos assim, nesse formato, melhores do que esse até. E eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.